noite. Olá. Esperar algumas pessoas chegarem. Compartilhar aqui. Oi. Compartilhando aqui. Algumas pessoas entrarem. Olá, bem-vindas. Compartilhei no grupo. Eba, que bom, Lu. Maravilha. Olá. Ai, que bom que vocês juntaram, pessoal. Oi, Iago. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Primeira live da semana para falar sobre mulher, né? E sobre saúde mental. Assuntos importantérrimos na nossa vida. E hoje eu postei 2 tópicos principais. Um que é sobre a prevalência de ansiedade nas mulheres e o outro que foi sobre man interrupting, né? Coisa muito comum no dia a dia que eu conheço muitas pessoas, eu já passei por essa situação também, de ficar até um pouco acanhada, né, coagida de parar um homem que interrompe ou que interrompe uma colega, uma amiga. E isso é muito errado, né, porque faz a gente internalizar essa violência, esse preconceito. E a gente não merece internalizar violência, porque senão a gente se violenta. E isso é parte da pauta de ansiedade também, tá? Parte da ansiedade vem disso, dessas crenças e dessas situações sociais que a gente internaliza, que fazem a gente sentir que o que a gente tem para falar não é interessante, não é importante, e que tá tudo bem as pessoas negligenciarem o nosso lugar de fala, o que a gente tá pensando, e não tá tudo bem, não. É bacana dar uma olhadinha lá no Rios também e perceber como que a gente pode enfrentar o man interrupting e como isso é prejudicial pra gente, pras mulheres ao nosso redor. E se você é homem, preste atenção, e se você tá interrompendo uma mulher enquanto ela tá falando ou quebrando a linha de raciocínio dela, isso é realmente complicado, atrapalha bastante. Bom, vamos falar de ansiedade, então, ansiedade em mulheres. Li esse artigo maravilhoso de uma das revistas de psiquiatria de Harvard e achei minimamente curioso de que a prevalência dos transtornos de ansiedade, todos, é maior em mulheres. Todos eles. Isso não é bizarro, gente. É absurdo, né? E não é à toa, né? Tem motivos. Esse artigo, ele é muito médico. Ele olha muito a parte biológica da coisa. E aí ele fica um pouco sem explicação, assim,
porque de forma orgânica não tem muito porquê, né? Mas a questão aí tá na psicologia mesmo, né? Na cultura machista e misógina, que faz crescer todas essas possibilidades de transtornos de ansiedade que causam muita angústia nas mulheres e que é muito compartilhado e velado, assim como as dores comuns de cólica, por exemplo, que as mulheres sofrem e continuam trabalhando, as dores de ansiedade e todas as outras que as mulheres sofrem, às vezes sofrem caladas, achando que não é interessante, que não é importante o suficiente. Então, aqui está um lugar de fala, achei importante trazer. Eu quero trazer um trecho do artigo que eu achei muito interessante e importante antes de eu começar a responder as perguntas e os comentários, enfim, que vocês me mandaram lá na caixinha do Stories, tá? Então, eu quero trazer aqui um dado que eu retirei do artigo, então eu vou ler essa parte, que é um dado sobre TAG, que atualmente é o maior transtorno psíquico no mundo todo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, se a gente está falando do porquê as pessoas precisam de terapia de forma geral, é por conta desse transtorno aqui, TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. Logo vem também depressão, mas ansiedade é a nova depressão, né? Infelizmente. Então, deixa eu trazer essa descrição de TAG. O TAG, segundo esse estudo, ele aparece o dobro em mulheres do que em homens, tá? O TAG caracteriza-se por ansiedade e preocupação excessivas relacionadas a diversos eventos ou atividades, sendo que esses sintomas devem ocorrer durante ou mais do que 6 meses, tá? Então, se você tá sentindo esses sintomas que eu vou descrever agora por menos de 6 meses, pode ser que não seja TAG, mas por mais, as chances de ser são muito altas, tá? A sintomatologia associada a esse transtorno inclui agitação, fadiga fácil, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, transtornos de sono. Essas aqui são algumas das características do TAG. E aí você consegue reparar o quanto isso é realmente muito mais comum em mulheres do que em homens? É estranho até, né? Todas essas características. Então, uma agitação maior, a fadiga também mais fácil, a dificuldade de concentração, irritabilidade é uma das coisas que eu mais recebo na clínica, tensão muscular, transtornos de sono. Então, repare esses sintomas no seu dia a dia, veja se tem mais de 6 meses ou não e busque uma pessoa correta para fazer seu diagnóstico, porque pode ser que seja TAG. Se for TAG, causa muito sofrimento e vale a pena tratar com uma equipe multidisciplinar, tá? A vida não precisa ser desse jeito todos os dias, a vida não é assim, tá? É bem melhor do que isso. As mulheres com TAG podem, assim, apresentar várias características clínicas que as distinguem de homens com TAG. Olha aqui. Mulheres com diagnóstico de TAG tendem a ter uma idade de início da doença mais precoce do que os homens com TAG. E as mulheres com TAG parecem ter maior chance de apresentar transtornos psiquiátricos comórbidos, principalmente transtornos depressivos, do que homens com TAG. Então, além da maior prevalência e dos sintomas serem diferentes, também há maior possibilidade de outros transtornos psíquicos comórbidos com mulheres. E isso é realmente muito triste, né? Tudo tem um porquê nessa vida, pessoal. E esse porquê aqui, ele é social e psicológico, tá? Bom, dando essa introdução, tô observando aqui que várias pessoas entraram. Muito obrigada por entrarem e por participar. Eu vou começar a ler as perguntas que vocês me mandaram na caixinha. E se vocês quiserem conversar comigo aqui também, pode ficar à vontade. Segundou. Vamos falar.
Tá. Primeira pergunta é: por que a ansiedade é mais comum em mulheres? Bom, essa daqui é a grande pergunta, né? Ansiedade é mais comum em mulheres. Fatores biológicos, segundo as pesquisas que eu vi, falam que é muito inconclusivo, que não se sabe muito bem, mas que pode ser hormonal, porque as mulheres vivem a partir de um ciclo, né? O ciclo rege a vida feminina. Mas os fatores psicológicos, eles são muito importantes nos transtornos psiquiátricos, né? Então, tem uma questão de segurança pública, que é muito forte. O feminicídio, ele existe muito forte, principalmente no Brasil. As mulheres morrem por ser mulheres, as mulheres são alvos maiores de assalto, assassinato, latrocínio e sequestro. Então, isso é fato. Fora que as mulheres também têm essa cultura machista da falta de respeito para com a mulher. Então, quando você está em um ambiente com homens, dificilmente eles falam diretamente com você ou olham nos olhos, né? Essa interação pessoal é muito importante também, e o machismo, ele impede uma interação próxima com as mulheres, muito por conta de um conceito de mulher ser posse, e o respeito mesmo até de pedir desculpas, ou de reconhecer um erro, assim. Geralmente as mulheres têm esse papel social de serem mais flexíveis do que homens, e até de permitir emoções. Então, é muito difícil, porque os seres humanos são pessoas que têm emoções. Ai, meu Deus, começou uma música aqui. Pronto. Os seres humanos são pessoas que têm emoções, né? Enfim, são seres de emoções. E os homens, socialmente, são impedidos de se emocionar. E aí as mulheres se sentem, além de incompreendidas, falando sozinhas, assim. Elas se sentem sozinhas emocionalmente no mundo. E essa solidão também é uma causa importante de ansiedade. Responsabilidade é outra causa importante de ansiedade. Como a gente viu no artigo, as mulheres têm início de TAG mais precoce do que homens. Isso não é à toa. Desde cedo as mulheres têm responsabilidades na casa e de cuidado, e de suprimento e nutrição, que os homens não têm tão cedo. Então, esses são alguns dos fatores do porquê transtorno de ansiedade é mais comum em mulheres. Dá pra resumir assim, de forma biológica e de forma social: o respeito, a segurança, a interação e as emoções. Mas tem outras coisas também. Beleza. Próxima. Uma vez disse pro meu ex que estava muito ansiosa e ele transformou a situação pro lado dele. Pois é, né? Isso acontece bastante com várias situações. E aqui tá um exemplo de invalidação emocional, por exemplo. Então, às vezes, a ansiedade é uma coisa que a gente guarda, né? Fica na cabeça muito, a cabeça que não para de falar o tempo inteiro. E geralmente essas frases que estão na sua cabeça são frases que te tratam mal, né? Então, quando é muito importante na ansiedade expressar o que você está sentindo e falar o que você está pensando de forma clara e que você receba apoio. Então, esse exemplo aqui do desabafo é muito comum, e é uma forma de repressão e é uma forma péssima para lidar com a ansiedade. Que a pessoa, ela transforma a situação como se fosse um problema dela. Então, vou dar um exemplo. Tô me sentindo muito ansiosa. Mas todo mundo tem problema na vida. Eu também tenho ansiedade, também fico ansioso às vezes. Trabalho é foda. Então, assim, isso não é uma boa forma de lidar, porque você invalida o sentimento das pessoas.
você não a escuta, a pessoa ela não vai falar mais com você sobre isso e vai ficar muito chateada, e as chances dessa pessoa ainda se sentir mal por estar se sentindo assim e que não deveria se sentir assim, e isso piora muito a ansiedade e pode causar outras comorbidades também, tá? Além de aumentar a crença de que aquela pessoa ali está inadequada e que faz coisas erradas e que não deveria se sentir do jeito que sente. Então, se você passou por essa situação e estiver assistindo a live, uma boa dica para você é comentar exatamente isso. O que você está fazendo invalida os meus sentimentos, invalida o que eu estava tentando te trazer, isso piora muito a minha condição e eu não posso aceitar esse tipo de comportamento de novo. Quando é a minha vez de compartilhar minhas emoções, eu quero que você escute com atenção, me respeite e fale alguma coisa que faça sentido para mim. Quando for a sua vez, eu vou fazer o mesmo. Eu vou te escutar com atenção, com respeito e falar para você alguma coisa que faça sentido para você, tá? É muito importante que isso se estabeleça, porque as chances dos pensamentos de realmente, né, nossa, não faz sentido, nossa, tanto problema no mundo, virem são muito grandes. Então, acho que respondi aí essa. Vamos para a próxima. Dicas para lidar com ansiedade no dia a dia. Ótimo. A respiração ajuda muito. Respiração é a primeira dica, com certeza. Novamente, a ansiedade é tudo que está guardado dentro de você e que você sente no seu corpo inteiro, você fica pensando muito sobre as mesmas coisas, algo que parece que não tem fim e nem saída. Então respirar ajuda bastante, porque faz o seu corpo diminuir um pouco o passo, acalmar realmente todo o seu sistema. Então você trazer bastante ar, respiração diafragmática, trazendo bastante ar para a barriga e contando, se concentrando na contagem, ajuda instantaneamente já a sensação de ansiedade. Vai resolver o seu problema? Não, não vai resolver o seu problema, mas vai ajudar instantaneamente. Então isso é uma boa técnica para crises, por exemplo, e para início de crise no dia a dia, quando você começa a sentir assim, os pensamentos super confusos e suar e tremer um pouco, já começa a respirar profundamente e contar, tá? A sua respiração. Lembrando que é uma respiração pelo abdômen, tá? Uma respiração abdominal. Outra dica para ansiedade no dia a dia é exercício físico. Sim, eu sei que é puxado, eu sei que exige. Em pleno 2023, tem que fazer exercício físico para ansiedade, sim, tá? É muito importante, ajuda demais na ansiedade. Nem que seja uma caminhada de 15, 20 minutos por dia, mas é muito importante que você não fique o tempo inteiro parado, na mesma posição. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Uma das coisas que você tem para fazer é se exercitar, tá? Isso deve ser tão importante quanto beber água, tão importante quanto dormir. Mas agora eu preciso ir pra academia. Não necessariamente, novamente. Caminhada de 20 minutos já te ajuda muito, sabe? Já faz alguma coisa por você. Sair na rua, ver gente, ver os carros, tomar sol. Tomar sol é importante demais. Tomar sol uns 5 minutos por dia já é o suficiente, sabe? Quando você puder tomar sol, não se esquecer, tirar um tempo, fazer pausas no seu dia, são dicas aí pro dia a dia para lidar com a ansiedade. Outras dicas para lidar com a ansiedade: expor, colocar para fora. Na terapia isso ajuda muito. Terapia uma vez na semana já é uma boa forma de lidar com a ansiedade, não somente por conta do que você aprende ou pelas reflexões que você tem, por isso é claro, com certeza, mas também por estar falando 1 hora sem parar sobre aquilo que está dentro de você, na sua cabeça, como você se sente. Isso já faz maravilhas para a ansiedade. Cantar ajuda muito na ansiedade também. Cantar, sei lá, chuveiro já ajuda. Então são formas de você expor, de você liberar
aquilo que tá dentro de você, tá? Essas são algumas dicas bem básicas, assim, para lidar com a ansiedade no dia a dia. E recomendo que você converse com seus amigos sobre isso. E, enfim, com seus parceiras. Great. Próxima. Meu namorado fica me fazendo perguntas em crises de ansiedade, eu fico com raiva, me sinto ingrata. Tá aí, né? Tá aí outro exemplo de relacionamento, o que é ótimo. Porque vem muito a calhar, né? Ok, vamos falar de crise. A crise é um momento onde a pessoa ela tá completamente incapacitada de tomar o controle sobre a vida dela. Um momento de crise não é um momento de controle. Ela está em crise porque tentou ter controle demais sobre tudo. Então, já não é uma boa coisa tentar fazer com que a pessoa retorne à sanidade ou ao controle de alguma coisa, até de choro. Geralmente na crise as pessoas choram muito, né? Então, isso, cobrar controle, mesmo que seja uma resposta sensata, já é horroroso, inclusive piora a crise. Porque a pessoa se sente ainda pior, né? Durante uma crise, qual a melhor coisa para você fazer por alguém, para você fazer por você? Novamente, respirar. Se você tá vendo uma pessoa que está em crise na sua frente, tente fazer contato físico com ela. Mesmo que seja tocar, é pra ela saber que tem alguém ali, que ela tá no chão e que nada de muito ruim pode acontecer naquele momento porque ela está com alguém. Então, assim, contato é importante. Se a pessoa puder se deitar, é melhor deitar de barriga pra cima para conseguir respirar de maneira livre, mais segura. E o contato. Só uma escuta ativa, ficar do lado, ter algum tipo de contato, um abraço, um toque e somente, tá? Fazer perguntas, eu preciso perguntar o que eu posso fazer para ajudar. Não, você tá colocando a responsabilidade em cima da pessoa e a última coisa que ela precisa nesse momento é de mais responsabilidades. Ela fritou a cabeça por conta dos pensamentos de responsabilidade. Mas eu quero saber o que aconteceu. Acredite, a pessoa também não sabe exatamente o que aconteceu. Ela só tá com muitos pensamentos confusos naquele momento. Não vai adiantar você saber o que aconteceu, sabe? Também não é ajuda. Mas como é que eu vou ajudar se não for assim? Desse jeito, só estando presente, sendo um bom ouvinte e fazendo o máximo possível do conforto até a crise passar. E contato físico também ajuda bastante. Ventilação ajuda bastante, então se puder providenciar, sei lá, uma janela aberta, um ventilador, já ajuda. Essas são as coisas. Mas, Bia, eu sou a pessoa que convive com uma pessoa que faz essas coisas, e aí eu, aqui, como ela comentou, me sinto ingrata de ficar muito irritado nesses momentos que, sei lá, ele tá tentando me ajudar. Veja, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Não é só porque alguém teve uma boa intenção com a gente, não é só porque alguém quer fazer o melhor que essa pessoa está fazendo o melhor. Você não precisa se desrespeitar para respeitar o outro, tá? Isso daqui é muito importante. Quando você negligencia a sua emoção para tentar não ferir a emoção do outro, você tá se violentando, tá? E a violência contra você causa transtornos de ansiedade muito maior em mulheres. As mulheres, elas têm muito essa preocupação do tipo, mas eu não vou falar isso porque pode magoar, eu não vou expressar isso porque pode não entender muito bem. Veja, seu momento de estresse emocional, é seu momento. Se o máximo que a pessoa pode fazer ali é te atrapalhar, é melhor que ela não esteja com você. Ponto. Você não tá errado por sentir desconforto
por ter que aguentar algo pior enquanto você está passando por uma crise. Não, tá? Então, isso aconteceu, mesmo que tenha acontecido uma vez só, a pessoa tinha melhores das intenções, a última coisa que você pode se sentir é ingrata, tá? Pela pessoa estar ali e não saber. O que é uma oportunidade da pessoa aprender a lidar melhor com você em um momento de crise. E você pode passar para essa pessoa isso que eu acabei de falar sobre como ajudar de forma mais efetiva, sem sufocar, né? Sem piorar a situação. Ótimo. Próxima pergunta. Essa daqui eu acho que é dupla. Vou colocar as duas aqui, porque eu acho que ela é dupla. Ai, meu Deus. Não é minha experiência ainda, mas queria que, se possível, falasse do cuidar. A responsabilidade do cuidar. Como isso sobrecarrega a mulher, observo mulheres cuidando de filhos e dos pais idosos sozinha. Pois é, né? É aquilo que eu comentei sobre responsabilidade. Isso é na vida adulta da mulher, mas acontece desde a infância, assim. Desde a infância as mulheres têm mais responsabilidades do que homens. É exigido muitas coisas das mulheres, assim. É um papel que a mulher tem que preencher é um papel moral também, sabe? Um papel de ser uma boa cuidadora desde a infância. Então, desde a infância ela tem que saber primeiro se cuidar, né? Então, ser vaidosa e cuidar com quem fala e como senta e como se veste, e vai ficando mais velha como cuidar da casa, como cuidar dos irmãos, como cuidar, enfim, da alimentação da casa e da limpeza, e como cuidar dos seus estudos, e também, ao mesmo tempo, tem que se preservar ao máximo, mas tem que ter um relacionamento, e esse relacionamento tem que preencher vários requisitos específicos. Então, a sobrecarga da mulher, as funções que uma mulher tem que exercer, que são trabalho, e tomar decisões, né, que são trabalho, desde muito cedo, é o dobro. Então, imagina, você trabalha um trabalho CLT, 8 horas por dia, mas você tem que trabalhar também em casa em duas funções, que são funções pagas, inclusive, e que te demandam o mesmo esforço do trabalho CLT. Isso é uma sobrecarga enorme. E isso traz uma ansiedade, uma angústia muito grande, um estresse muito grande. Esses sintomas todos do TAG, inclusive de irritabilidade, ele vem justamente por conta de uma sobrecarga, de uma necessidade de controle, de uma necessidade de cuidar de tudo, de dar conta de tudo, muito grande. É completamente injusto, certo? Então, sim, é uma realidade brasileira. As avós, né? As avós que cuidam da casa inteira, porque também tem o abandono parental por parte de pais, né? O aborto paternal, né? No caso, que é a realidade do Brasil, onde simplesmente as crianças só têm mães e avós. Então, isso é muito comum, realmente, essa sobrecarga feminina de todos lados. E acho que isso se multiplica por 4 quando é uma situação onde só as mulheres são responsáveis por absolutamente tudo, né? Então é o caso da avó ou da mãe, que cuida da casa, do trabalho, né, remunerado, da casa, dos filhos, do marido e dos pais. Às vezes dos pais dela e dos pais do marido. Absurdo, né? Não tem como essa pessoa não quebrar. E essa pessoa ainda aguenta muita coisa calada, né? E quando surta, nossa, tá super errado. Isso é realmente muito complicado. É uma situação, problema que a gente vive no dia a dia. A ideia é que, se você tá passando por essa situação, você precisa colocar limites.
colocar limites com as pessoas que convivem com você. Então, assim, olha, eu não vou mais ser responsável por essa atividade. E, ao máximo, não se sentir culpada por isso, porque você realmente não precisa ter 5 empregos, tá? E um deles só ser remunerado. Isso não faz sentido, isso só vai fazer mal para sua saúde, isso pode te causar, além de ansiedade, comorbidades, por exemplo, depressivas, enfim, transtornos alimentares, e sintomas físicos. Então, assim, não se sinta mal por abrir mão de mais um trabalho que não é de sua responsabilidade, no fim das contas. Não ensine as suas filhas também a terem mais responsabilidades do que elas devem ter. Se você observar uma mulher no seu ciclo social, alguma amiga sua, que tenha mais uma função do que ela deveria ter, enfim, companheiro não tem as mesmas responsabilidades, ou até os filhos dessa pessoa não têm essas mesmas responsabilidades, os irmãos. Às vezes é uma mulher que tem vários irmãos, homens, e só ela toma as responsabilidades dos pais, por exemplo. Ou da casa dos pais, sabe? E fora da própria casa. Então, converse com ela, deixe ciente de que isso não é saudável e que isso pode trazer muitos problemas pro resto da vida dela. As comorbidades são muito sérias e não vale a pena. Além disso, ofereça ajuda. Se você estiver passando por essa situação, peça ajuda também, de como lidar, como sair desse ciclo. Claramente, irremediavelmente, a terapia ajuda muito você conseguir a dizer não, né? Então, não se sentir culpada por dizer não, por dizer, chega, esse é o meu limite, e ser o meu limite não é uma coisa ruim, eu não tenho que dar conta de tudo, e conseguir saber diferenciar o que vai te fazer bem e o que é 100% para os outros. Ok, mais uma. Essa daqui. Como saber diferenciar o que é sentimento legítimo e o que é só ansiedade agindo? Tá, vamos lá. Primeira coisa, ansiedade é um sentimento legítimo, tá? Isso é muito importante, é muito legítimo. A gente pode separar a ansiedade em 2 coisas aqui. Um, que é a ansiedade emoção, complexo emocional, e o 2, o que é um transtorno de ansiedade, tá? Ansiedade é uma emoção normal, que todas as pessoas têm, sem exceção. Então, é aquilo que você fica animado para quando vai fazer alguma coisa nova, ou quando vai chegar algum evento importante. Essa é a ansiedade que todo mundo tem, é aquela sensação de quando você vai fazer um discurso, por exemplo, quando eu vou começar uma live. Essa ansiedade é essa emoção que todo mundo tem. Pode ser que te desagrade ali no momento, ou pode ser que te agrade, pode ser que você não ligue, mas é um sentimento legítimo, tá? Às vezes você fala assim, tô com ansiedade, tô ansiosa, mas você não tem um transtorno de ansiedade. A segunda coisa, transtorno de ansiedade é uma coisa que te dá prejuízo na vida, é uma coisa que tem outros sintomas que são muito ruins, tipo irritabilidade, falta de concentração, distúrbio de sono, distúrbio alimentar. Todas essas outras coisas vêm da ansiedade, que são transtornos de ansiedade. E aí isso é, inclusive, seríssimo, muito sério, tá? Que necessita de tratamento. É como se você tivesse quebrado um braço, assim, precisa de tratamento. Beleza. Como diferenciar o que é o sentimento da ansiedade acho que o comportamento da ansiedade, né? Eu imagino que seja. Bom, primeira coisa é a identificação emocional. Isso é uma coisa que a gente não aprende a fazer desde pequeno e que é muito importante, esse letramento emocional, que a gente consegue fazer na terapia muito. É uma coisa que eu faço bastante na clínica, inclusive.
que é você aprender a diferenciar o que você está sentindo quando você está sentindo. E dar nome à emoção. Putz, se tem uma coisa que estraga com isso e atrapalha muito o meu trabalho, é a comoção do tudo bem. Ai, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. Tá sempre tudo bem. Gente, isso não existe, tá? Bem não é uma emoção. E tudo é muita coisa. Então, assim, você conseguir dar nome ao que você tá sentindo, como você tá passando naquele momento, qual emoção exatamente que é. Quando você começa a aprender a diferenciar suas emoções e a não negligenciar o que você tá sentindo, sem colocar um mais depois, sabe? Ai, eu tô um pouco chateado, mas tudo bem, normal, acontece. Quando você conseguir passar disso e falar, não, eu tô me sentindo dessa forma por causa disso, aquilo, aí você começa a tomar posse de quais são suas emoções e o que você tá sentindo quando você tá sentindo. Então, assim você já consegue diferenciar bem o que é uma coisa da outra. Aprender o que é ansiedade pra você, essa emoção, ansiedade, e aprender quando você tá sofrendo e sofrendo e tendo prejuízos por conta da emoção ansiedade. Então, assim, olha, me senti ansiosa e aí, além disso, tô tendo vários prejuízos por conta disso. E aí, sim, você consegue falar, isso daqui tem a ver com um transtorno de ansiedade. Claro que o acompanhamento psicológico ajuda muito, né, pra você conseguir diferenciar essas coisas. Então é mais ou menos por aí. A questão é, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, elas vêm de pensamentos. E aí, quando a gente pensa, a gente sente, daí a gente se comporta. Você consegue começar a mapear a diferença das emoções e da onde vem a partir dos seus pensamentos. Então pensa assim, se é um pensamento que é incapacitante pra você, então, eu não vou conseguir, ou eu sou ruim, eu não mereço, eu não tenho ninguém, e esses pensamentos te causam a emoção, a ansiedade, então as chances deles virem de uma crença central disfuncional que pode estar ligada a um transtorno de ansiedade são muito maiores. Se for situacional, do tipo, vai acontecer tal coisa, e aí você se sente, e aí esse é o pensamento, e você se sente ansioso, então é emoção, que é mais tranquilo, que não tem problema. Então, uma boa forma é você reparar nos seus pensamentos também. Pensar, será que vai ser legal? Enfim, mas tudo bem, né? E é uma coisa, ou do tipo, não vai dar certo, não tem como, eu não sou capaz, ou do tipo, vai ficar, o prazo vai ser muito, muito apertado, enfim. Esses pensamentos limitantes geralmente têm a ver com algum transtorno ou uma crença central disfuncional, que pode gerar um transtorno de ansiedade. Confuso, né, gente? Eu tento falar de forma mais simples possível, mas é confuso mesmo. Bom, a gente já tem aí quase 40 minutos de live, passa voando, né? E, enfim, foi muito bom falar com vocês. Novamente, mulheres, alô mulheres, acompanhem a página essa semana, o conteúdo é de bastante ajuda, eu tô fazendo com bastante carinho. E eduquem, né? Eduquem as pessoas que estão próximas a vocês para não sofrer tanto, tá? Então, hoje falei de Man Interrupting, amanhã de Mansplaining, hoje de ansiedade e amanhã de crenças centrais. São coisas que estão relacionadas, mas que são ligeiramente diferentes e que falam muito sobre a nossa saúde mental, tá bom? Então é isso, gente. Não tenho mais perguntas aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam hoje. Muito obrigada. E a gente se vê amanhã. Tá bom?
Tchau, tchau!